Vamos lá então, pessoal, boa noite a todos, boa noite, boa noite. Hoje nós vamos dar sequência aí com o período composto. Na aula passada nós vimos o período composto por coordenação, não foi isso? Trabalhamos as orações coordenadas assindéticas e vimos também as orações coordenadas sindéticas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E aí eu até mandei para o pessoal também via áudio, né? O WhatsApp, mandei lá o áudiozinho das conjunções. E aí eu só esqueci de avisar que era uma brincadeira, né? Que era uma brincadeira mesmo, as conjunções, uma coisa bem bobinha mesmo, a musiquinha bem bobinha, né? E que qualquer pessoa poderia aprender aquilo ali. Eu esqueci de avisar que era em estilo de... O pessoal pensou que era um esquema muito, né, complexo, que eu falei que era um mnemônico e tal. O pessoal ficou pensando que era alguma coisa muito complexa, mas eu esqueci de avisar que era uma coisinha bobinha mesmo, coisa que até uma criança, meu filho mesmo, de 9 anos, ele sabe todas as conjunções, né? Uma coisa bestial mesmo, é bem bobinha. Mas eu acho que é mais bobo mesmo é você errar esse tipo de questão em prova, por não saber, né, uma coisinha básica daquela ali. Então, tá lá as conjunções, para quem não pegou ainda, você pode mandar um WhatsApp para mim, 98259-0297, e eu mando para você, tá certo? E aí a musiquinha é bobinha, e não esqueça que mais bobo ainda é errar as conjunções lá da sua prova. Então, na aula passada a gente também corrigiu o 9º simulado, não foi isso, pessoal? E hoje nós temos aí já 2 simulados na fila, o 11º, não houve o 10º, não é isso? E então nós já temos o 11º aí pra gente desbravar, e o 12º também já foi feito, não já? E o 13º. Isso é muito simulado e a gente só teve uma aula, né? Então a gente vai acertando aos pouquinhos mesmo, porque a gente só teve uma aula e caiu feriado no dia 1º, né? E houve também um feriado no dia 1º, foi dia feriado, né? Feriado. Isso. E o 11º já foi resolvido também ou não? Já resolvemos? O 11º já foi corrigido a aula passada, né? Isso, então 12º, 13º. A gente vai corrigir também esses 2 simulados. Então vamos lá, pessoal. Vamos à parte aí de período composto por coordenação. Nós vamos falar agora das orações subordinadas, né? Vamos lá para as orações subordinadas. Existem 3 tipos de orações subordinadas. Mas primeiramente vamos entender o que seria uma oração subordinada, né? Uma oração subordinada nada mais é, pessoal, do que uma oração que completa a oração principal. Eu vejo uma oração subordinada como se fosse um membro da oração principal. Fazendo essa metáfora bem fácil de você analisar, veja o seu corpo, você tem cabeça, tronco e membros. Evidentemente, um membro não tem existência própria se não for ligado ao tronco principal. E assim também acontece com uma oração subordinada. Ela só vai ter existência própria, entre aspas, né, dentro da oração, se estiver conectada à oração principal. E existem 3 tipos de orações subordinadas. Tá? As orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. São 3 tipos de orações, cada qual com a sua característica. Mas todas elas têm uma característica básica. Elas completam sintaticamente a oração principal, né? A gente até poderia colocar isso aqui, que a oração subordinada, colocar aqui um esquema básico das orações subordinadas. Nós teríamos aqui um esquema da seguinte forma. Tem que dar uma ligadinha aqui, né? E aí, senão o pessoal não me enxerga. Isso, então vamos lá. Nós temos aqui as orações subordinadas. São 3 tipos de orações. Então entenda que as orações subordinadas, elas são, primeiramente, elas completam a oração principal. Completam sintaticamente a oração principal. Sintaticamente a oração principal. Completam sintaticamente a oração principal. E aí nós temos 3 tipos de orações subordinadas. Primeiro deles, primeiro tipo, oração substantiva. O que são as orações substantivas? Como é que a gente pode conhecer uma oração substantiva? Ela é substituível por isso, disso, nisso. Se você puder trocar uma oração por isso, disso, nisso, ela é substantiva. Tá? Substituíveis por isso, disso, nisso. Quando você diz, por exemplo, eu sabia que a prova seria fácil. Eu sabia isso, né? Nunca duvidei de que eu passaria na prova. Nunca duvidei disso, de que eu passaria na prova, né? Muitos não acreditaram em que eu fosse passar no concurso. Muitos não acreditaram nisso. Então, se você puder trocar uma oração por isso, disso, nisso, essa é uma oração subordinada substantiva. A gente vai fazer aqui uma breve introdução, primeiro um resumo, para depois então a gente entrar nos exemplos, botar para quebrar isso aí.
Toda oração subordinada tem um conectivo, tá? E as orações subordinadas substantivas têm também o seu conectivo peculiar. O conectivo é chamado de conjunção integrante, tá? Conjunção integrante. E só existem duas conjunções integrantes. Vou colocar aqui no singular, conjunções integrantes. Só existe uma, na verdade, né? Conjunção integrante. Então, vou colocar aqui conjunção integrante. Conjunção integrante. Quais são as duas conjunções integrantes aí, pessoal? Q e C são as conjunções integrantes. As orações substantivas, elas também podem ser justapostas. Isso é importante a gente lembrar. Uma oração substantiva, ela pode ser justaposta. Uma oração justaposta é aquela que não tem conjunção integrante, porém ela vai ter outros conectivos. Uma oração substantiva justaposta, as justapostas, elas têm advérbios e pronomes. São introduzidas por advérbio ou pronome. Advérbio ou pronome. E a gente vai ver que, em geral, os advérbios ou pronomes que vão introduzi-las são os seguintes. Os advérbios nós teríamos o onde, como, quando. E a gente pode ter também alguns pronomes que introduzem as orações substantivas justapostas. São os pronomes, né? Porque, pronome interrogativo, quem, qual, quanto, tá? Quanto, quanta, quantos, quantas, né? São os advérbios e pronomes que, em geral, introduzem as orações justapostas. E aí vem as orações substantivas, que se subdividem em 6 funções sintáticas. Isso aqui é o que é mais tranquilo de a gente entender. As orações substantivas, sejam elas justapostas, com conectivo ou sem conectivo, mas orações substantivas, elas vão exercer 6 funções sintáticas. Você vai ver que normalmente a oração substantiva entra na oração principal e vai ocupar uma dessas 6 funções aqui, ó. Vou colocar aqui, são 6 funções. A oração substantiva, ela pode ocupar a função de sujeito, e aí ela é chamada de oração subjetiva. Oração que faz o papel de sujeito. A oração substantiva, ela pode ocupar um lugar de predicativo. E aí você já começa a deduzir o nome da oração, que faz o papel de predicativo. Seria a oração o que, gente? Predicativa. A oração substantiva, ela pode entrar na oração principal e ficar dentro da posição de objeto direto. Ela pode fazer o trabalho de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal e de aposto. Então entenda que a oração subordinada substantiva, ela entra na oração principal e ela ocupa uma dessas 6 funções sintáticas aí. Tá? Então são 6 as funções. Quando a oração faz o papel de sujeito, como já disse, é oração subjetiva. Se ela faz o papel de predicativo, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e oração apositiva. São as 6 orações subordinadas substantivas que nós vamos ver hoje. E aí já fica fácil também a gente fazer aqui um link com a parte de pontuação, porque seria uma perda de tempo a gente falar de oração subordinada e não falar da pontuação delas, né? E é o que normalmente a gramática faz. Ela fala primeiro das orações subordinadas, 2 ou 3 capítulos depois ela fala da pontuação. Aqui a gente não vai cometer esse vacilo, a gente já vai falar logo da pontuação das orações substantivas. E quando chegar no dia da aula de pontuação, você já saberá esse assunto, vai fazer só uma revisão. Pense aí, dessas 6 funções sintáticas, qual é a única que é introduzida por pontuação, pessoal? Qual é das 6 funções sintáticas? O sujeito pode ser introduzido por pontuação, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal? Não. Só oração apositiva. Então, a única oração substantiva que será introduzida por pontuação é a oração apositiva, tá? A oração que faz o papel de aposto. É claro que eu vou te mostrar como é que é essa oração, mas já vá guardando isso. Que das 6 orações substantivas, a única que é introduzida por pontuação é a oração com função de aposto, tá? Vou colocar essa observação então aqui para a gente já ficar atento a esse detalhe. Observaçãozinha aí. Seria a seguinte: das 6 orações substantivas, das 6 orações, né? Das 6 orações substantivas,
Das 6 orações substantivas, somente, e eu esqueci o resto. Somente o que, pessoal? Somente a positiva é introduzida. Pronto, lembrei agora, obrigado. Somente a oração apositiva, somente a oração apositiva, é porque às vezes a gente copia do caderno, né? Do quadro pro caderno, sem nem saber o que está copiando. Já aconteceu comigo. Depois eu vou fazer uma revisão e falo, não acredito que eu escrevi isso. Parece que eu entrei em transe, transcrevi tudo, estava no quadro e não entendi bulhufas, né? Mas enquanto a gente faz essas pausas para conectar o nosso raciocínio, a gente consegue ativar o raciocínio mais prontamente, né? E aí você consegue, então, linkar essas informações. Das 6 orações substantivas, somente a oração apositiva é o que, pessoal? É introduzida por pontuação. É introduzida por pontuação. E veja, a gente está estudando 2 assuntos numa aula só, conectados, tá? A gramática separa porque é uma forma didática de separar os assuntos, mas eles estão interconectados, né? Então, das 6 orações substantivas, só a oração apositiva é introduzida por pontuação. Por pontuação. E aqui a gente já abre o leque da pontuação aqui, ó. Quais são os sinais de pontuação? Normalmente, 2 pontos, né? 2 pontos. 2 pontos é o clássico, sinal de 2 pontos. Mas pode haver também vírgula. Vírgula. Pode haver um travessão também. Travessão. Ou pode haver também parênteses. Ou parênteses. Tá certo? Pode haver aí parênteses. Então são sinais de pontuação que vão introduzir as orações apositivas, né? 2 pontos, vírgula, travessão, parênteses. Então esse é o nosso resumo de orações substantivas. Tudo que a gente vai ver agora vai tanger esse assunto aí. Então você tem que ficar esperto sempre nesse detalhe. Conectivo, conjunção integrante. A sua banca pergunta muito isso. A prova gosta de trabalhar muito os conectivos. Normalmente as orações justapostas, elas, quando aparecem menos do que as orações desenvolvidas com conectivo, mas elas aparecem, confundem muito a gente. E, claro, as 6 funções sintáticas que elas exercem. Fazer essa análise das 6 funções aí. Então, logo o pessoal termina de copiar, a gente já pode apagar e fazer, então, a análise de algumas sentenças, né? Deixa eu só pegar esse material aqui. A gente também vai resolver algumas questões da sua apostila de 2.000 questões. 2.000 questões, 2.000 exercícios, né? Vamos dar uma olhadinha lá nas questões de 2.000 exercícios. Esse aqui não. Isso. Você que está em casa, inclusive, já pode pegar o seu material também, já deixá-lo aí preparado na página de número... Vou colocar aqui as orações substantivas. Isso. Pessoal, página de número 116, tá? Página de número 116, você vai ver várias orações lá, várias questões falando sobre oração substantiva. A gente vai fazer algumas questões em sala também. Posso apagar, turma? Tranquilo? Beleza? Passar a borracha aí. Pra gente, então, projetar algumas orações na tela. Posso apagar, né? Então, vamos lá. Então, guardando. As orações substantivas podem ser introduzidas por isso, trocadas por isso, disso, nisso. Introduzidas por conjunção integrante. Advérbios também, né? Como, onde, quando, como, porquê, quem, qual, quanto. E exercem 6 funções sintáticas, está aí. Sujeito, predicativo, objeto direto, que são funções privativas do substantivo, né? A gente vai ver isso aí, tranquilo. Posso apagar aqui também? Vamos lá, substantivos. E aqui também pode apagar? Tranquilo? Beleza? E das 6 orações substantivas, só a oração apositiva é introduzida por pontuação. Então, vamos lá, passando aqui alguns slides para você acompanhar essa relação aí. O primeiro tipo de oração subordinada, substantiva, a gente vai ver aqui são as apositivas, substantivas, subjetivas. Então, vamos lá. Primeira oração, pessoal. Sabe-se que a prova está próxima.
Eu posso trocar a oração todinha pelo isso, não posso? Sabe-se o que, gente? Isso. Sabe-se isso. Que a prova está próxima. Então veja que essa oração todinha eu posso trocar pelo isso. Sabe-se isso. E uma coisa interessante que acontece é que toda estrutura linguística que você pode trocar por isso, ela tem valor de substantivo. Me lembro quando meu filho começou a aprender a falar e havia um pincel como esse aqui na mesa, lá na mesa de centro de casa e tal, e ele pegou o pincel e foi colocar na boca. Estava até sem tampa. E ele foi colocar na boca. Quando eu vi aquilo, eu falei, ops, não, rapaz, pode não. E ele foi colocando na boca, de repente ele tirei da mão dele, não pode, isso aqui machuca e tal. Enfim, aí ele perguntou, fez a perguntinha clássica. 1 ano e meio as crianças já começam a falar, balbuciar algumas palavrinhas. Adivinha qual foi a perguntinha que ele fez? Essa aí é mais avançada, já é 2 anos, 3 anos, já é mais avançada, né? Tava na mãozinha, na mãozinha lá e tal. E eu falei, não pode, não, na boca não. Aí ele perguntou, qual a perguntinha? Aí ele perguntou, qual é o substantivo que nomeia esse ser? Foi o que ele perguntou, né? Qual é o substantivo que nomeia essa quantidade limitada de matéria? Né? Claro que não, ele fez a perguntinha, isso, né? Não é assim, a perguntinha? Isso, né? E eu falei, rapaz, isso aqui é um substantivo. Isso, não substantivo, isso é igual ao que, pessoal? Pincel. E pincel é o que, pessoal? Substantivo. Logo, tudo que equivale a isso, disso, nisso, tem valor de quê, pessoal? Substantivo. Tá? Claro que isso é um pronome, mas qualquer estrutura linguística que eu puder trocar por isso é uma estrutura com valor de quê, pessoal? De substantivo. Por isso, a oração que você pode trocar por isso, disso, nisso, é uma oração de valor substantivo. Tá? Agora vamos olhar essa oração. Veja que ela completa a oração anterior. Tá? Sabe-se. Quem sabe, pessoal, sabe algo. Esse verbo é transitivo direto. Quando a partícula C se acopla ao verbo transitivo direto, aquilo que seria objeto direto, que no caso seria isso aqui, ó, isso tudo seria o objeto direto, passa a se chamar sujeito paciente. Toda vez que você tem essa estrutura, isso aqui é uma questão clássica, né? Você tem VTD mais partícula C, o que seria objeto direto, na verdade, passa a se chamar o que, pessoal? Sujeito paciente. Quer ver um exemplo clássico? Jogam-se búzios. Jogam-se búzios. Quem joga algo, búzios seria o objeto direto. Só que você não entende que os búzios se jogam sozinhos. Você entende quando jogam-se búzios, você entende que búzios o quê? São jogados. Quem nunca viu a plaquinha aí pela cidade, né? Então, jogam-se búzios é uma estrutura de voz passiva. Havendo VTD mais partícula C, o que seria o objeto direto passa a se chamar sujeito. E sujeito o quê, pessoal? Paciente. Só que há um detalhezinho. Esse sujeito aqui não é um sujeito qualquer. É um sujeito que tem verbo, é uma oração. E se é uma oração, a gente vai chamar essa oração de quê, pessoal? Quem sabe o nome? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. E aí, alguns detalhes importantes que você não pode esquecer. Nomezinho desse quê, pessoal? Como é que seria o nome desse quê? Conjunção integrante. Toda vez que a oração pode ser trocada por isso, já sabe, oração subordinada substantiva, você pode ler de trás para frente, o Ozinho aqui vai te lembrar a oração, o S de quê, pessoal? Subordinada, mais um S de quê? Substantiva, e aí o I é só para você lembrar o nome da conjunção, tá, gente? Conjunção o quê? Integrante. E a oração é chamada de oração subordinada substantiva, nesse caso ela não é o objeto direto, ela é a oração subjetiva, ela faz o trabalho de sujeito-paciente, ela ocupa o lugar de sujeito-paciente. E antes que alguém pergunte onde está o objeto direto, lembre-se, na voz passiva não há objeto direto. O que seria o objeto direto passa a ser, na verdade, o que, pessoal? Sujeito-paciente. Tá? Então, a oração subjetiva ela pode se apresentar dessa forma, com a partícula C, mas há outras formas também. Olha nessa outra aqui, ó. É fundamental você opinar sobre o assunto. É fundamental, e é fundamental o que, gente? Isso. Olha lá, eu posso trocar a oração de novo pelo isso. É fundamental isso. E agora, para surpreender a gente, não apareceu a conjunção integrante. A oração não está desenvolvida. Ela está na sua forma reduzida. Eu posso desenvolver isso aqui colocando a conjunção integrante que. Como é que ficaria a frase, pessoal? É fundamental que você, olha o quezão aí, que você opine sobre o assunto. Mas, em vez de trazer a oração desenvolvida, aqui você tem um exemplo com a oração reduzida, mas não deixa de ser uma oração substantiva. E aí a gente esquece essa oração para lá e faz análise na oração principal.
Vamos ver o que falta para a oração principal ficar completa. Ela tem verbo. E eu pergunto, o que é fundamental? Vou achar o sujeito com essa perguntinha, tá? Perguntinha lá, o que é fundamental? O que é fundamental? Fiz a perguntinha aqui, eu vou achar o sujeito. O que é fundamental? Que você opine sobre o assunto. Então, a oração que faz o trabalho de sujeito é chamada de oração subjetiva, tá? Essa oração aqui é subjetiva. O nome dela aqui completinho, oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? Então, a dica que eu te dou é a seguinte. Quando você achar a oração substantiva, esqueça a oração para lá e observe a oração principal. Veja o que falta para a oração principal ficar completa. A oração principal tem verbo, e verbo de quê nesse caso, gente? Verbo de ligação. A qualidade ou característica que aparece aqui na frente, a gente chama de quê, pessoal? Predicativo. E falta para essa oração principal ficar completa, já que ela tem verbo e tem até predicativo, ela tem verbo de ligação e tem predicativo, o que é que faltaria a ela para que ela ficasse completa, gente? Faltaria a posição sintática de sujeito ser completada aqui, ó. Então, pega aquela oração lá e coloca bem aqui antes. Como é que ficaria a frase? Você opinar sobre o assunto é fundamental. Então você tem que aprender a enxergar estruturas, e não palavras, mas estruturas linguísticas. Toda vez que a oração principal tem verbo de ligação e predicativo, é bater e valer. Está faltando para ela o quê, pessoal? O sujeito, tá? Havendo verbo de ligação mais predicativo na oração principal, é evidente que falta, então, a função sintática de sujeito. Então a gente tem essas duas formas de oração subjetiva se apresentar. VTD mais a partícula C, voz passiva, né? Ou com verbo, no caso aqui verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito. É a estrutura clássica, né? E não esqueça que essa oração não está desenvolvida. Ela está na sua forma o quê, pessoal? Reduzida. Porque ela não tem conectivo. E se ela não tem conectivo, ela fica menor. Daí a razão de ela ser chamada de oração reduzida. E continuando reduzida de infinitivo, porque o verbo fica na sua forma nominal do infinitivo. Reduzida de infinitivo. Toda oração subordinada substantiva, ela só pode se reduzir com verbo no infinitivo, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, como é que eu posso reduzir essa oração aqui em cima? A gente tira essa conjunção que e coloca o verbo no infinitivo. Como é que seria aí? Sabe-se, aprova. Qual é o infinitivo desse verbo aqui, pessoal? Exatamente. Sabe-se, aprova, estar próxima. Eu sei que fica bizarro, mas essa é a forma reduzida. Sabe-se, aprova, estar próxima. Tá? Então, quando você tira a conjunção, a oração fica menor, ela fica reduzida, reduzida de infinitivo. Quando tem conjunção, aí ela fica desenvolvida, e é o caso que aparece aqui em tela. Tá? Belezinha, vamos à próxima tela aí, vamos ver o próximo tipo de oração subordinada. Posso passar a borracha, tranquilo? Vamos passar então aí. Vamos lá. Oração objetiva direta. Como é que ela funciona? Ora, ela vai ocupar um lugar de objeto direto. Todos sabemos que ele aceitará o convite. Olha lá. Todos sabemos o que, gente? Isso. Posso trocar a oração pelo isso, não posso? Todos sabemos isso. Essa oração todinha aí, ó. Vamos circular os verbos. Primeiro verbo, sabemos. Segundo verbo, pessoal. Aceitará. Então o período tem duas orações. Esse período ele é um período composto, PC, período composto, e acontece entre as orações coordenação ou subordinação, gente? Dependência ou independência? Independência, porque se houvesse dependência, como a gente viu na aula passada, a gente poderia meter um ponto final bem aqui e colocar a letra maiúscula, e o que eu acho que não ficaria muito interessante. Tente fazer, como é que seria? Todos sabemos, ponto. Que ele aceitará o convite, ponto. Faz sentido isso? Então, uma oração completa a outra. Não há coordenação entre elas, e sim subordinação. A segunda oração completa a primeira. Então, a primeira oração é chamada de oração o que, gente? Principal. E, consequentemente, a segunda que completa a primeira é chamada de oração o que, gente? Subordinada. Vou colocar aqui a setinha, oração subordinada o quê? Substantiva. A gente pode trocar facilmente pelo pronome isso aqui, ó. Sabemos isso. Todos sabemos isso. Então, oração subordinada substantiva. Agora, esquecendo a oração subordinada para lá, conserve a sua atenção agora sobre a oração principal. A oração principal tem verbo, sim ou não, gente?
Tem. Tem sujeito? Tem. E o verbo dela é um verbo transitivo o quê, gente? Então aí fica bem fácil de a gente entender que se uma oração ela tem sujeito e ela tem verbo transitivo direto, sintaticamente falta para que ela fique completa o objeto direto. Então essa estrutura toda aqui é o objeto direto. O que eu colocar aqui vai ser objeto direto. Não importa a forma como isso apareça. Pode ser um substantivo, pode ser uma oração. Né? Foi colocada aqui uma oração. Todos sabemos que ele aceitará o convite. Olha a conjunção integrante aqui, ó. Então a gente tem uma oração subordinada substantiva, objetiva o que, gente? Objetiva direta. Desenvolvida ou reduzida? Desenvolvida. Né? Eu posso até reduzir isso aqui, tirando essa conjunção e colocando o verbo no infinitivo. Como é que ficaria a frase aqui, pessoal? Todos sabemos, ele aceitar o convite. Fica bem esquisito, mas essa é a forma reduzida. Não está errado gramaticalmente, não, mas só que o sentido vai ficar meio esquisito. Você perde a noção de futuro, né? Então você pode reduzir uma oração. E aí vem as orações justapostas que eu acabei de falar na outra tela. As orações justapostas, elas não têm conjunção integrante. Elas têm advérbios e pronomes. Quais são os advérbios aqui, gente? Como, quem mais? Onde, quando, olha os pronomes. Quanto, qual, né? Não sabemos como as coisas funcionam, não sabemos onde ficará a farmácia, não sabemos quando acabaram as aulas, ou né, quando acabam as aulas, quanto custa o remédio, qual é a matéria da prova, né? Eu posso até colocar o quem aqui, ó, não sabemos quem, destacar aqui numa outra cor, não sabemos quem será aprovado, olha lá, não sabemos quem será aprovado, não sabemos quem será aprovado, espera-se que todo mundo, né? Mas não sabemos exatamente quem será aprovado, está lá. Conjunção integrante no primeiro caso e nos demais pronomes e advérbios, né? Essas orações também são orações substantivas, vale só lembrar que elas não são orações desenvolvidas, mas são orações o que, gente? Justapostas, né? Oração substantiva justaposta. Bem tranquilo isso daí, ok? A próxima aqui, ouvi-os bater. Essa estrutura também é interessante. Ouvir-os bater. Quem ouve, pessoal, ouve algo. Então o verbo é transitivo o quê? Direto. Tá? E aí o que completa o verbo transitivo direto é o objeto direto. E veja que esse objeto ele tem um verbo dentro de sua estrutura. Ele é um objeto direto oracional, né? E essa oração ela está com a sua forma reduzida de quê, pessoal? De infinitivo, né? Ouvimos-os, né? Ouvi-os bater. É como se eu dissesse, ouvi que eles batiam. Posso desenvolver essa estrutura de uma forma diferente. Ouvi que eles batiam. Ouvi-os bater. É a mesma estrutura, oração objetiva direta, né? E aí fica uma dica da pontuação, pessoal. Dá vontade de colocar vírgula aqui? Talvez, né? Por causa da pausa enfática. Todos sabemos. A pessoa respira, né? Aquela respiração enfática. E por que não dizer asmática, né? Todos sabemos, vírgula, que ele aceitará o convite. Só que essa vírgula aqui não tem nada a ver sintaticamente. A gente não pode separar sujeito e verbo, nem pode separar verbo e quem, pessoal? E objeto. Ainda que você faça inversões. Joga o objeto para cá, como é que faria a frase, pessoal? Que ele aceitará o convite, todos sabemos. E aí alguns gramáticos colocam a vírgula quando a oração substantiva está deslocada. Mas essa vírgula é mero capricho estilístico. Gramaticalmente não há justificativa nenhuma de você separar sujeito e verbo, nem verbo e objeto, ainda que eles estejam invertidos, tá? Então a oração objetiva direta não pega pontuação. Veja que não existe vírgula nenhuma aqui. A oração está lá limpinha, sem pontuação nenhuma, ok? Então já vimos a substantiva, vimos a objetiva direta. Vamos ver a oração objetiva indireta agora, pessoal. O que faz a oração objetiva indireta? Imagina, ela vai completar que tipo de verbo, pessoal? Transitivo indireto. Então, as chances são que você tenha o seguinte. Oração principal com sujeito, com verbo transitivo o que, pessoal? Indireto. Pode ser até que você tenha sujeito e VTDI, mas o objeto indireto vai estar expresso na forma de oração. A gente vai ver isso aí na próxima tela. Posso apagar aqui, não posso? Os pronomes aqui, as orações justapostas. Tranquilo isso aí. E eu quero mesmo fazer exercício porque a aula expositiva ela é legal, mas a aula prática é melhor. Então vamos lá. Próxima aí, vamos ver a próxima. Oi, dúvidas? Por que o pessoal... Que assim?
Beleza? Mais calma, né? Então tá bom, belezinha, tranquilo. Vamos lá para oração, tá bom assim? Oração objetiva e indireta, pessoal. O que faz a oração objetiva e indireta, né? Ela faz o papel de quê? De objeto indireto, não é isso? Faz o papel de objeto indireto. Normalmente o objeto indireto vai completar o quê, pessoal? Verbo transitivo indireto. Então vamos ver o exemplo aqui, ó. Lembro-me de que fizemos muitas visitas. Lembro-me isso, disso ou nisso, gente? Lembro-me disso. Dá para trocar pelo isso, disso, nisso. Eu imagino aqui a substituição pelo isso, disso, nisso. Lembro-me disso. Pronto, oração objetiva indireta tá lá. Bonitinha. Troquei pelo isso, disso, nisso. Lembro-me disso. Pronto, tá lá. Lembro-me disso. Então, toda essa oração faz o papel de objeto indireto. E veja, quem se lembra, gente, se lembra de algo. O verbo transitivo indireto. Ok? A oração subordinada substantiva está lá. De que fizemos muitas visitas. Veja a preposição de aí aparecendo, ó, de. Então, quando a oração substantiva é introduzida por preposição, só há duas saídas. Ou ela vai ser objetiva indireta, ou ela será o que, pessoal? Completiva nominal. Porque são as duas funções sintáticas obrigatoriamente preposicionadas. Então você tem lá, lembro-me disso. Objeto indireto porque completa o verbo. Tá? E aí vem um detalhezinho importante aqui, chama a sua atenção para um detalhe aqui, ó. Quando a oração objetiva indireta aparece, normalmente introduzida por preposição, essa preposição pode ser suprimida. Tá? A norma padrão admite que você suprima essa preposição. Isso parece ser um contrassenso, porque a gente aprendeu que sempre o objeto indireto vem com preposição obrigatória. No entanto, quando se trata de um objeto indireto na forma de quê, pessoal? De uma oração, você pode sim suprimir a preposição que introduz. Ela de fato será facultativa. E o som não vai ficar muito esquisito não. Como é que poderia fazer a frase aqui, pessoal? Lembro-me que fizemos muitas visitas. Então, quando o objeto indireto ou o complemento nominal forem desenvolvidos na forma de quê, pessoal? De orações, a preposição que os introduz pode ser omitida, tá? Ela, na verdade, será o quê, gente? Facultativa, tá? Lembro-me que fizemos muitas visitas. Dúvidas? Se eu posso mudar para outro verbo, certo? Sem o pronome. Aí, objetivo é, porque quem lembra, lembra algo. Então, se eu tiro o pronome me, que é parte do verbo, né? O verbo muda até a sua forma também de regência. Ele passa a ser um VTD. Se eu colocasse aqui só lembro, ficaria assim, lembro que fizemos muitas visitas. Não seria mais VTI, seria VTD. Quem lembra, lembra algo. Sendo VTD, então a oração seria objetiva direta e sem preposição. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tá? E vejamos um outro exemplo aqui. Só agora me lembrei que a gente morre. Olha essa. Só agora me lembrei. Pessoal, quem se lembra de algo. Então, como o verbo é transitivo indireto, a gente espera que o complemento desse verbo apareça com preposição. No entanto, cadê a preposição aqui, gente? Lembrei-me disso. Não seria oportuno colocar uma preposição de aqui, não? Lembrei-me de que a gente morre. Não foi usada a preposição e a perguntinha que poderia aparecer na sua prova é essa. A correção gramatical seria mantida com a omissão dessa preposição de aqui, ó. Fica certo ou errado, pessoal, tirar a preposição? Certo. Porque quando o objeto indireto ou o complemento nominal estão desenvolvidos na forma de oração, a preposição que os introduz pode ser omitida.
tá? Salvo nos casos em que houver risco de ambiguidade, tá, pessoal? Salvo nos casos em que houver risco de ambiguidade ou prejuízo semântico, tá? Por exemplo, vejamos essa outra aqui, ó. Completiva nominal. Tenho a impressão de estar sempre no mesmo lugar. Tenho a impressão. Vamos analisar aqui, ó. Tenho a impressão. Primeiro verbo, tenho. Segundo verbo, pessoal, estar. São duas orações. A segunda oração completa a primeira? Completa, né? Tenho a impressão e a impressão disso. Tenho a impressão disso. Tá lá, oração que eu posso trocar por isso, disso, nisso. Você já sabe que é uma oração subordinada, o que, gente? Substantiva, não é? Olha lá, trocando oração pelo isso, disso ou nisso. Tenho a impressão disso. Então essa oração todinha completa a oração anterior. Especificamente, que elemento ela completa, pessoal? O verbo ou o nome impressão? Porque quem tem algo. Verbo transitivo direto. Que algo é que eu tenho aqui, gente? A impressão é o objeto direto. Porém, a impressão é um nome. E esse nome pede complemento. Tanto é que se eu dissesse, olha, eu tenho uma impressão, você vai falar, bom, impressão de quê? Então essa oração completa um nome impressão. Daí seria a razão de você chamar essa oração de quê, pessoal? Oração subordinada substantiva completiva nominal. E agora me vem aqui o lembrete de que a preposição é facultativa, como a gente viu aqui em cima. No entanto, aqui, pessoal, ela passa a ser o quê? Obrigatória. Experimente tirar a preposição. Como é que ficaria a frase? Tenho a impressão estar sempre no mesmo lugar. Tenho a impressão estar sempre no mesmo lugar. Não fica desconexo. Então a preposição nesse caso não pode ser suprimida. Você pode suprimir desde que haja o mínimo aí de coerência, desde que não haja prejuízo semântico, como foi aqui em cima. Um outro detalhe importante a gente lembrar é que quando você omite a preposição, normalmente é possível fazer isso por causa da conjunção que ali já se encontra. A conjunção faz a conexão. Aqui embaixo, no entanto, pessoal, a oração não está desenvolvida. Cadê a conjunção que aqui, ó? A oração, na verdade, está de que forma, gente? Reduzida de infinitivo. Então ela já não tem a conjunção. E você tira a preposição, aí a oração fica sem conexão lógica com a oração principal. Daí a razão dessa preposição ser obrigatória. Tá? Agora, acontece casos em que você pode até tirar a preposição, mesmo a oração sendo reduzida, né? Vou pegar uma frase aqui só para a gente fazer uma comparação. Por exemplo, preciso de que eu saia cedo. Preciso de que eu saia cedo hoje. Preciso de que eu saia cedo. Preciso é verbo. Saia também é verbo. Separa aqui no meio dos dois. Preciso e preciso o que, gente? Disso. Olha lá, preciso disso. Você já sabe que essa oração é uma oração que, turma? Subordinada, substantiva, e ela completa um verbo transitivo que? Indireto. Beleza, então essa oração ela é oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Perguntinha, a preposição, neste caso aqui, caso concreto, pode ser omitida ou não pode? Preciso que eu saia cedo. Excelente, sem problema nenhum, pode tirar. E se eu reduzisse a oração substantiva, como é que ficaria a frase, pessoal? Preciso de... Vou tirar a conjunção que, tá? Tirei a conjunção que. Preciso de... Posso deixar o sujeito implícito, eu sair, ou então simplesmente sair. Preciso de sair cedo. E agora vem a questão. Nesse caso, mesmo a oração sendo reduzida, a preposição pode ser omitida, pessoal? Pode ou não pode? Veja lá, pelo ponto de vista da coerência lógica do texto, pode ser omitida? Vou te dar uma força aqui, pronto. Como é que faria a frase, pessoal? Preciso... E se a pessoa tiver com pressa, eu acho que ela vai falar desse jeito aqui, ó. Preciso sair cedo. E não preciso de que eu saia mais cedo. Ou de que eu saia cedo, você pode omitir a preposição numa boa. Então,
Então, na verdade, essa preposição ela é o quê? Opcional, facultativa, coloca se quiser. O fato é que depende da questão semântica, depende do contexto. Em geral, você pode omitir a preposição, em geral. Quando objeto indireto ou complemento nominal são orações, em geral, se pode omitir a preposição. Salvo nos casos em que essa omissão venha causar o quê, pessoal? Prejuízo, né, para coerência, ambiguidade ou coisa assim, ok? Diga lá. Hã? Diga aí. Pela disposição do slide, dá a impressão que quando for objetiva Indireta. a preposição ela é facultativa. Mas Uhum. quando for completiva nominal, ela é obrigatória. É, A segunda dúvida é, só existe ou existe reduzida de algum outro? isso, beleza. Duas perguntinhas aqui. Pela disposição do slide, o colega pergunta o seguinte: professor, do jeito que aparece aqui no slide, parece que a preposição de só é facultativa quando é objetiva e indireta. E quando é completiva nominal, parece ser obrigatória, né? Salvo os casos em que houver ambiguidade e tal, realmente parece ser obrigatória. Tá, detalhe, não é assim não. Realmente a completiva nominal pode ter a preposição suprimida. Eu vou citar aqui a prova do TST, em que o texto falava bem assim: não há dúvida, e dúvida é nome, tá? Não há dúvida de que os Estados Unidos, nesse início de século, chegaram perto da constituição de um império mundial. Não há dúvida de que os Estados Unidos chegaram perto da constituição de um império mundial. E a pergunta de prova foi: a preposição de pode ser suprimida sem que haja prejuízo para a correção gramatical e para a coerência do texto. Não há dúvida de que os Estados Unidos chegaram perto da constituição de um império mundial. Vamos tirar a preposição, pessoal. Como é que ficaria a frase? Não há dúvida que os Estados Unidos chegaram perto da constituição de um império mundial. Não vejo problema nenhum tirar essa preposição de aí. Tá? E aí, nesse caso, a questão estava certa, a preposição pode ser suprimida. Ao que me parece, nesse contexto aqui, é o seguinte: é que esses dois exemplos, eles vão causar um prejuízo para a coerência do enunciado, porque estão associados a nomes. E se de fato eu tirar a preposição, vai haver aqui uma mudança de sentido. Vamos ver o outro exemplo. Teve um pressentimento de que o cheque se perdera. Teve um pressentimento que o cheque se perdera. Teve um pressentimento que o cheque se perdera. Pode parecer, gente, que essa oração aqui é uma oração adjetiva, uma oração que qualifica o nome. A gente não falou ainda de oração adjetiva, mas existe a oração adjetiva, aquela que qualifica o nome. E quando esse risco ocorrer, a preposição ela é obrigatória, para distinguir que, na verdade, a oração não é qualificadora do nome, e sim completiva do nome. Né? Qual é o pressentimento? O pressentimento que o cheque se perdera. Então, para que não haja risco de ambiguidade, a preposição dele é obrigatória para manutenção de sentido, né? Pressentimento de que alguma coisa acontecesse, né? Então, de fato, esse caso é a preposição obrigatória. E a outra pergunta foi sobre... Isso. Se existe outro tipo de oração reduzida. Quanto às orações substantivas, elas só podem ser reduzidas de infinitivo. Toda substantiva só se reduz com infinitivo. Agora, as próximas que nós veremos, as adjetivas, as adverbiais, elas podem se reduzir no infinitivo, né, que é o R, o NDO, gerúndio, e ainda podem se reduzir no particípio também. Mas quanto às substantivas, elas só se reduzem com o verbo o quê, pessoal? No infinitivo. Como, por exemplo, aqui embaixo. Teve um pressentimento de que o cheque se perdera. Eu posso tirar esse que aqui. Como é que ficaria a frase, pessoal? Teve um pressentimento de o cheque se perder. Teve um pressentimento de o cheque se perder. E é engraçado que eu não poderia nem fazer a contração aqui, ó, pessoal. Porque a gente não pode contrair preposição com artigo que constitui o sujeito, né? Quem que se perdeu? O cheque. Então, na hora de fazer a redução, eu não poderia contrair a preposição de com o, como a gente costuma ver aí na linguagem coloquial. Por exemplo, na frase: está na hora do brasileiro reagir. Está na hora do brasileiro reagir. Ou simplesmente está na hora do Brasil mudar. Aí, ó. Do Brasil mudar. Qual é o problema gramatical que a gente tem nessa frase aqui, pessoal? Está na hora, hora aqui é nome, é um nome feminino, a hora. E está na hora de quê, pessoal? Disso. Olha lá. Está na hora disso.
essa oraçãozinha aqui completa o nome ora. Então a gente já sabe que ela é uma oração que, turma? Subordinada, substantiva, que completa o nome. Completiva nominal. E ela está reduzida, porque não tem conectivo que, né? Reduzida de quê, pessoal? Reduzida de infinitivo. Beleza? As orações substantivas só podem se reduzir no infinitivo mesmo, como o colega aqui ressaltou. E a questão é, pessoal, a contração aqui seria propícia ou não? Quem é que vai mudar? O Brasil é sujeito do verbo mudar. E a gente já ouviu dizer que o sujeito não pode ser o quê, pessoal? Preposicionado. Então o padrão seria separar isso aqui. Está na hora de o Brasil mudar. E aí essa preposição não estaria introduzindo o sujeito, e sim a oração toda, que é uma oração o quê, pessoal? Completiva nominal. E vou fazer uma perguntinha só para não perder a viagem. Essa preposição pode ser omitida, pessoal? Sem que haja desconexão das partes do texto? Porque eu decorei assim, sabe? Decorei que quando é objetivo, indireto e completivo nominal, pode tirar a preposição. Aí nesse caso, como é que ficaria se eu decorasse isso? Posso ou não posso tirar a preposição? Então eu tenho que raciocinar o texto, né? Tenho que raciocinar, ponderar e tal, e ver que essa preposição, nesse caso, ela é essencial para a manutenção do sentido. Se eu tiro isso aqui, ó, está na hora o Brasil mudar. Não faz sentido. Então a preposição de é obrigatória, tá certo? Tem que deixar a preposição e não contraia com o artigo. E direto a gente vai ver frases do tipo, na hipótese dos juros baixarem. Na hipótese dos juros baixarem. Quem é que vai baixar, pessoal? Os juros. Haverá um fomento na economia e tal. Na hipótese, na verdade, de os juros baixarem, haverá um fomento na economia. Tudo bem? E a gente tem que observar cada caso, caso concreto, né? Haverá casos em que a completiva nominal vai dar problema se você tirar a preposição, haverá casos que não, tá bom? Aí cabe a você avaliar cada caso um caso, né? Posso apagar essa bandinha de cabo, turma? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Calma, professor, respire, está muito acelerado, né? Essa foi às 19, já passou, beleza? Orações subordinadas substantivas somente são reduzidas no infinitivo? Pergunta da Laura Maciel, que já foi respondida aqui pelo colega que fez a telepatia aqui com ela, não foi? Já pegou a mesma dúvida dela lá. Oi? Eu posso ter ela nas 6 modalidades de substantivo ou só em algumas? Cara, normalmente não. Você não é sempre que dá para colocar, não. Depende de cada frase, né? Mas, em geral, ela se adapta muito bem, né? Às objetivas diretas, às subjetivas. Normalmente dá para adaptar legal. Objetiva direta, subjetiva. Mas não é toda vez que dá certo, não. As justapostas, elas são bem mais limitadas, né, na construção. Porque tem que haver toda uma ideia por trás ali para você poder encaixar a oração justaposta no contexto, né? Vamos lá, predicativa, pessoal. Como é que vai aparecer a oração predicativa? Normalmente a estrutura vai ser a seguinte. Na oração principal você vai ver sujeito, depois um verbo de quê, pessoal? De ligação. E aqui você vai ver, nessa caixinha, a oração predicativa. Você tem que entender que a oração substantiva, ela entra na oração principal, ela fica dentro da oração principal. Então, sujeito aqui, verbo de ligação, e aqui vai aparecer o predicativo. Normalmente essa é a estrutura, tá? A oração subordinada, substantiva, predicativa aqui, ó. Predicativa. Pronto, tá lá. Predicativa. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Nosso desejo era encontrar o nosso caminho. Nosso desejo era encontrar o nosso caminho. Vamos aos verbos aqui, pessoal. Primeiro verbo, qual que seria? Era. Segundo verbo, encontrar. Parece ser uma locução verbal, né, gente? Nosso desejo era encontrar, né? Mas a gente vai desfazer essa possibilidade colocando a conjunção que ali, ó. Como é que ficaria a oração se ela estivesse desenvolvida, gente? Nosso desejo era que o que, pessoal? Encontrássemos, né? Pronto, olha aí. Seria essa a forma reduzida, né? Nosso desejo era que encontrássemos o nosso caminho.
E aí aqui apareceu um exemplo na forma reduzida. Sem problema, isso não vai ser, né, problema nenhum para nossa análise. Na oração principal, olha lá quem aparece, pessoal. Sujeito, que mais? Verbo de ligação. E aí nos parece evidente que o que fica faltando é o predicativo. E aí é o que aparece do outro lado, a oração predicativa aqui, ó, fazendo o papel de predicativo do sujeito. Conforme a gente fez um esqueminha ali dentro, olha lá, sujeito, aqui o sujeito, verbo de ligação, predicativo. No caso, essa estrutura todinha aqui é o predicativo, ok? Vamos à próxima. O triste é que não era uma palavra qualquer. O triste é que não era uma palavra qualquer. O triste é o que, pessoal? O triste é isso. O triste é isso. Posso trocar a oração pelo isso. É uma oração subordinada o que, pessoal? Oração subordinada substantiva. Você esquece a oração para lá e se concentra na oração principal. Veja o que há na oração principal. Ela tem verbo, pessoal. Senão não seria oração, né? Tem verbo. Tem sujeito. Tem sujeito. Triste. Sujeito. E o verbo ser figura aí entre os verbos de que, gente? De ligação. Então, se na oração principal você enxerga o sujeito e verbo de ligação, evidente que o que vem ali depois vai ser o predicativo. Daí o nome da oração, oração subordinada substantiva, predicativa. Desenvolvida ou reduzida, pessoal? Desenvolvida. Olha a conjunção integrante que aqui, ó. E a gente até consegue imaginar como é que seria uma forma reduzida aqui, turma. O triste é não ser uma palavra qualquer. O triste é não ser uma palavra qualquer. Eu poderia reduzir aqui, ó. O triste é não ser uma palavra qualquer. Fica meio esquisito, fica, mas é a forma reduzida. E aí o seu concorrente vai dizer que está feio e está errado, e você vai dizer que está feio, mas está certo, porque é padrão fazer a redução das orações com verbo no infinitivo. Outra coisa, pontuação, de novo. Vontade incontrolável de botar uma vírgula aqui. Pronto, matei minha vontade. O triste é, vírgula, não ser uma palavra qualquer. Essa vírgula está errada, porque não se separa sujeito e verbo com vírgula. Tampouco o verbo e o que, pessoal? O seu complemento, o seu predicativo, seja lá o que for ali, junto ao verbo, você não pode separar com pontuação, tá certo? Tirar esses elementos aqui. Oração desenvolvida lá. Dúvidas? Fala aí, campeão. Sujeito, verbo de ligação, que está faltando o predicativo do sujeito. Beleza. O predicativo do sujeito, ele não trazia uma característica do sujeito no predicado. Isso. Eu não consegui enxergar essa característica. Aí é que a gente tem que abrir um pouquinho a nossa percepção. O predicativo, na verdade, se a gente entender como qualidade, é uma definição inicial, é legal, mas porém limitante, né? Limitante. A gente tem que entender que predicativo é uma função. E quando a gente trabalha com quebra-cabeça da língua, a linguagem, a estrutura linguística, a gente vai simplesmente nos ater a isso. A gente vai se ater a ideia de que a gente vai ter aqui um sujeito, é um verbo de ligação, e o predicativo, na verdade, é uma estrutura linguística. É só uma estrutura. E o que me faz entender que o que vai aparecer aqui dentro é o predicativo, não é que ele qualifica, mas é simplesmente que é uma peça da estrutura linguística que complementa o verbo de ligação, que aparece conectado ao verbo de ligação. Então, se eu tenho sujeito, né, verbo de ligação, consequentemente, a estrutura linguística que vai complementar esse quebra-cabeça aqui vai ser o predicativo. Ainda que eu não entenda isso como uma qualidade ou característica. Certo? Não parece mesmo uma qualidade ou característica, mas por causa da estrutura linguística, o que vai entrar aqui dentro vai ser predicativo. Se eu tenho o sujeito, o verbo de ligação, predicativo que a gente vai ter ali, caracterizando o sujeito. Agora, de uma certa forma, vamos ampliar isso aí. Eu posso entender que isso sim é a característica do triste. O triste é isso. O que eu colocar aqui dentro dessa estrutura vai ser o predicativo. Por exemplo, o triste é belo, o triste é horrendo, o triste é depressivo, o triste é, enfim, eu posso colocar qualquer qualidade, qualquer adjetivo aqui, ou locução adjetiva. E aí seria um pouco mais desafiador colocar uma estrutura na forma de oração. Realmente perde-se a ideia um pouco de que é uma qualidade do triste. Mas de uma certa forma porque se eu coloco o verbo de ligação vai ligar o sujeito à sua qualidade ou característica. Estou caracterizando o triste como sendo o quê? Uma coisa que não era uma palavra qualquer. O triste, ele é isso tudo aqui, ó.
Então, realmente, perde-se um pouco a noção de adjetivo, de qualidade, que fica mais nítido quando é um adjetivo ou locução adjetiva. A oração subordinada realmente desfaz um pouco essa ideia de que a gente tem uma qualidade necessariamente. Mas a gente olha a estrutura e mata a charada. Beleza? Sujeito, verbo de ligação, predicativo que vem ali. E a oração apositiva, vamos lá, questão da pontuação ali, ó, separada pela pontuação. Vejamos aí a oração apositiva. Primeira coisa, pessoal, só lembrando, o que é o aposto, hein, turma? O que é o aposto? Função sintática que estabelece relação de quê, pessoal? De igualdade com o nome. Normalmente o aposto vai aparecer nesses moldes, tá? Você vai ter um nome e o aposto é esse termo bem aqui, ó, que estabelece relação de identidade ou de igualdade com o nome. Lembrando que a palavra do latim identidade vem do idem, né? Idem significa o mesmo que, igual a. Então o aposto ele sempre vai criar relação de igualdade com o nome. Por exemplo, quando eu digo Temer, o presidente, Temer, o presidente, não teme a rejeição, né? Fazer um trocadilho aí. Temer, o presidente. Então Temer é igual a quem, pessoal? O presidente. E o presidente do qual eu estou falando é igual a quem? Temer. O aposto ele vai criar essa relação de igualdade. Só é aposto se houver relação de igualdade. Tá certo? Normalmente a gente associa que o aposto é aquele termo que vem entre vírgulas. E não é bem assim. O aposto é isso e mais que isso um pouco. É o termo que estabelece igualdade com o nome. E já que a gente tocou no assunto, não é todo aposto que vem entre vírgulas. Não é todo aposto que vem entre vírgulas. Por exemplo, se eu dissesse aqui que... Acho que eu comentei isso na aula passada ou não? Não comentei não. O atacante Ronaldinho... O atacante Ronaldinho Gaúcho se aposentou. Eu colocaria com vírgula, pessoal, isso aqui. Ronaldinho Gaúcho. E há uma relação de igualdade aqui, ó. O atacante do qual eu estou falando é igual a quem, pessoal? Então, o termo que vem após o nome, que foi posto após o nome, ele é chamado de quê, gente? Veio após o nome, então ele é o quê? Um aposto. No entanto, esse aposto não vem com vírgula, porque o antecedente dele não é único. Quando eu falo atacante, quantos existem atacantes? Há vários. Então, se o nome antecedente representa vários seres, o aposto vem sem vírgula mesmo, tá? Então, o atacante Ronaldinho Gaúcho se aposentou. No entanto, se eu faço a inversão e escrevo Ronaldinho Gaúcho, o atacante, vai aparecer vírgula ou não vai, pessoal? Por quê? É um só, não há por que eu restringir. Eu posso, no máximo, explicar para quem não sabe quem é, que ele é o quê, pessoal? O atacante. E nesse caso, as vírgulas vão aparecer, né? Ronaldinho Gaúcho, o atacante, se aposentou. Então, nesse contexto, eu posso, tranquilamente, devo colocar o atacante entre vírgulas. Não só vírgulas, mas travessões ou então o quê, pessoal? Parênteses, para isolar essa expressão aqui. Mas o que eu quero que você coloque na mente aí, na ideia, é de que o aposto é aquele termo sintático que estabelece relação de igualdade com o nome, uma identidade com o nome. E a oração apositiva vai fazer a mesma coisa. Ela vai criar igualdade com o nome. Vamos lá. Só peço isto, só lhe peço isto. E o isto é igual a quê, pessoal? Só lhe peço isso. Isso o quê? Que honre nosso nome. Só lhe peço isto. Isto o quê? Que honre nosso nome. Que honre nosso nome é igual a isto que eu lhe peço. Então veja a relação de igualdade, de identidade plena que é entre o aposto e o nome que o antecede. Tá? Então o aposto sempre vai criar a relação de igualdade com o nome. Ocorre, porém, que esse aposto está desenvolvido na forma de quê, pessoal? De uma oração. Olha o verbo aqui dentro. Ó. Só lhe peço isto. Isto o quê? Isto aqui, ó, que honre o nosso nome. E eu acredito até que você conseguiria fazer a redução logo de cara aí, pessoal. Como é que ficaria? Como é que ficaria a oração reduzida? Só lhe peço isto. E aí, beleza, eu posso colocar vírgula, veja lá a pontuação, vírgula. O que mais que eu falei no início da aula? Que a gente pode colocar o que mais aqui? Travessão, 2 pontos, ou até parênteses, né? E aí lembrando que é só um travessão mesmo, tá, gente? Só lhe peço isto, travessão, que honre o nosso nome, ponto final. Você não vai colocar o segundo travessão e depois o ponto final. Só um ponto final é suficiente.
Parênteses, no entanto, eu tenho que abrir o parênteses, evidentemente, fechar o segundo parênteses, é bem tranquilo. Tá? Então, a única oração substantiva que vai aceitar pontuação é a oração apositiva. Tá? A segunda oração está lá, só resta uma alternativa. Aí os 2 pontos. Encontrar o culpado. E é engraçado que aqui a gente não sabe quem é que vai encontrar o culpado. Porque a oração está de que forma, gente? Reduzida de infinitivo. Agora, se eu desenvolvesse, eu teria alguma chance de conjugar o verbo e mostrar quem é o sujeito do encontrar. Por exemplo, só resta uma alternativa, 2 pontos. Que encontremos o culpado. Ou então que encontrem o culpado, né? Encontrares o culpado, que tu encontres. Então a gente pode até conjugar o verbo. Mas uma vez que ele está no infinitivo, perde-se essa possibilidade. E o verbo no infinitivo está na sua forma reduzida, né? Oração reduzida de infinitivo aí. Tudo certo aí, turma? Belezinha? Se eu não me engano, nossa tela acaba por aqui. É isso mesmo. E agora nós vamos fazer exercícios. Aí vamos pegar algumas questões da sua apostila. Na página 116. Só para a gente dar uma praticada boa aí nas orações substantivas. Porque agora é que a gente vai aprender mesmo, né? Que foi só uma exposição. E a gente vai então agora praticar isso aí para valer nas orações seguintes. Posso apagar, turma? Vamos apagar, né? Belezinha? Na página 116, tem vários exercícios aí sobre oração subordinada substantiva. Várias aí, ó. A começar na 828. Vamos fazer umas 10 questões aí pra gente pegar o ritmo, né? Umas 10 questões aí vai ficar bem legal. Se a gente fizer umas 10, tem algumas aí pra gente analisar. Mais questão de volume mesmo, de informação. Vamos lá, página 116, todo mundo trouxe? Isso, eu vou passar aqui na tela, pessoal, então. Fica legal, né? Passar pra tela aí. Posso apagar? Licença. Estava sem aparecer por um bom tempo. Voltou agora. É aqui que a gente vai ver. Cento e 16. Vou botar aqui um zoom de 300%, cara. Vamos ver se vai dar isso aqui. Vamos lá. Pessoal, já pode começar aí na página 116, C17, aliás. Vamos dar uma olhadinha na página 117. Só um segundo aqui pra gente botar mais um. Calma, campeão. Vou dar um zoomzinho aqui. Beleza, pode botar aí, por favor. 117? Tranquilo, ok? Enter. Bacana, vamos lá então. Pode já dar uma olhadinha na questão 828, pessoal. Oração na 828, tá aí. Primeirinha que aparece aí pra gente analisar. Identifique o período em que a oração destacada exerce a função de sujeito. Identifique a oração que exerce a função de sujeito.
Olha, letra A. É possível que a prova seja adiada. É possível que a prova seja adiada. Tem sujeito aí ou não tem, pessoal? A letra B. Consta que a prova foi adiada. Letra C. Não acredito que haja adiamento da prova. E se a prova for adiada, ficaremos decepcionados. E a outra, só irei embora quando se confirmar o adiamento da prova. Qual delas é a oração com função de sujeito? É o seguinte, na verdade, existem duas respostas aqui. Dá uma olhadinha. Primeiro verbo, pessoal, é, e o segundo verbo, seja adiada, né? Você tem aqui, na verdade, uma locução verbal, seja adiada por alguém. Enfim, seja adiada. E aí eu posso trocar a qual das orações por isso, disso, nisso, gente? É possível isso. É possível isso. Troquei a oraçãozinha pelo isso. Já sei que essa oração é uma oração que, turma? Subordinada, substantiva. É possível isso. Tá, agora, esquecendo essa oração para lá, dá uma olhadinha na oração principal. O que a oração principal tem, gente? Tem verbo, e é um verbo de ligação. E depois do verbo de ligação, a qualidade aqui, ó, possível, ou seja, o predicativo. O que falta para essa oração ficar completa então, turma? Sujeito. Adivinha quem é o sujeito desse verbo aqui? Quem que é possível? Que a prova seja adiada. Então essa oração, ela é uma oração subordinada, substantiva, que é o sujeito desse verbinho aqui, do é. Então ela é uma oração que, turma? Subjetiva. Oração subjetiva. Desenvolvida ou reduzida, pessoal? Desenvolvida. E bem desenvolvida, conjunção que, ó. A gente pode até imaginar como é que seria a forma reduzida. É possível a prova ser adiada. É oração subjetiva. Agora, a letra B também é interessante. Vamos ver a letra B aqui. Consta é verbo. E consta o que, pessoal? Isso. Consta isso, que a prova foi adiada. A gente já sabe que é uma oração subordinada substantiva. E agora você vai esquecer a oração subordinada para lá e vai analisar a oração principal. Pega o verbo e pergunta para o verbo quem é que consta, então o que é que consta? O que é que consta? Eu vou achar o sujeito com essa pergunta. O que é que consta? Que a prova foi adiada. Eu acabo de achar o sujeito aqui, ó. Então a oração é o que, pessoal? Subjetiva. Ah, então tem duas respostas? Tem. Ah, tá, beleza. A destacada com função de sujeito, qual que é, pessoal? A letra B de bola. A destacada, lembrando, é a segunda aqui, ó, em negrito, tá, gente? Então foi uma pegadinha da questão, tá? E aí você tem duas orações subjetivas. Só que a primeira que está destacada, qual é, pessoal? A oração principal. E na letra B, a destacada é a oração subjetiva. Então cuidado na pegadinha do candidato aí, o candidato pode cair nessa armadilha aí. Ok? A letra C, não acredito nisso. Quem acredita, acredita em algo. Esse verbo é transitivo o que, pessoal? Indireto. Daí o que vem logo a seguir, a oração objetiva o que, pessoal? Indireta, tá? Então, de fato, a letra B é a boa. A letra D e a letra E falam de uma oração subordinada que a gente não comentou ainda, que é a oração adverbial. Eu não vou atravessar a carroça na frente dos bois, a gente vai falar só das substantivas para fixar isso rapidinho. Vamos à próxima questão, 829. Vamos aí a 829. Ela traz aqui 4 orações, hein? 4 orações, um período bem complexo, né? Vamos lá. Já era noite, parecia viável que todos entendessem que, naquele momento, deviam se lembrar de que nada é eternamente assim. Mas nada aconteceria. A verdade é que todos estavam extasiados e certos de que não há prazeres no mundo. E ele quer que você classifique as orações. Subjetiva, 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 completiva, nominal. Ele te dá várias opções. Vamos uma por uma lá, pessoal. Direto ao ponto, a gente já pega aqui, ó, que todos entendessem. Que todos entendessem. A primeira oração, negrito aí. Parecia viável e parecia viável isso. É substantivo, não é, pessoal? Tranquilo.
Quando você achar a oração substantiva, automaticamente você vai abandoná-la para lá e vai observar a oração principal. Qual que é a principal aí, turma? Parecia viável. Parecia viável. Verbo, parecia. E eu vou procurar a estrutura da oração. Achando o verbo, eu vou procurar o que agora, pessoal? Sujeito. E até mesmo, se for o caso, eu vou procurar o complemento desse verbo. Análise sintática sempre seguindo 3 passos. Primeiro passo, verbo. Segundo passo, pessoal, sujeito. Terceiro passo, complemento. Tá? Então vamos lá, façamos análise na oração principal. A oração principal tem verbo, parecia. Segundo passo, eu vou procurar o sujeito aqui, ó. Perguntando ao verbo, o que é que parecia viável? O que é que parecia viável? Você acaba de achar o sujeito. Então essa oração será chamada de oração que, turma? Subordinada, substantiva, subjetiva. Então a gente já joga fora a letra E e a letra C. Subjetiva é essa primeirinha aqui, ó. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva. Seguindo. E parecer viável que todos entendessem. E quem entende, gente? Entende algo. Entendessem isso, que naquele momento deviam se lembrar. Que naquele momento deviam se lembrar. Na verdade, era para ter negritado tudo isso aí, ó. Enfim, mas não está negritado. Está negritado só o de que nada é eternamente assim. Então eu vou considerar que esse que aqui não foi negritado, tá, gente? A oração não está negritada. Mas se fosse a oração negritada todinha, que oração seria essa? Parecia viável que todos entendessem. Quem entende, gente, entende algo. Esse verbo é transitivo o quê, pessoal? Direto. O que é que completa o verbo transitivo direto? Objetiva direta. Então aqui você teria uma oração objetiva direta. Não sei se foi falha da questão, falha da apostila, enfim, mas não está negritado. Não está negritado. Tá, a gente vai classificar. Essa aqui é uma oração subordinada, o quê? Substantiva, objetiva, direta. Depois a gente vê o gabarito e vê o que vai dar. Mas é objetiva direta. Seguindo. Naquele momento deviam se lembrar. Quem se lembra, gente? Se lembra de algo. Esse verbo aqui é transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, o que vai aparecer aqui para completar esse verbo, gente? Objeto indireto. Alguém já achou aí a possível resposta? Objetiva indireta aqui, ó. Letra D de dado. Contando que essa oração não está em negritado, né? Não está em negrito. Então a gente vai pular direto para essa vermelha aqui, objetiva indireta. Subjetiva, objetiva indireta. Tá, mais uma lá. Mas nada acontecia, e a verdade é isso, que todos estavam extasiados. A verdade é isso, que todos estavam extasiados. Puxar uma setinha para cá. A verdade é, olha lá, pessoal, verbo aqui, verbo ser, e eu não sei mais para onde eu vou. Para onde eu vou agora, pessoal? Achei o verbo lá, a verdade é isso. Beleza, já sei que isso aqui é uma oração subordinada substantiva. Bacana. Esqueça a oração substantiva e me concentro na oração principal. Ela tem verbo, sim ou não? Sujeito ela tem também? Beleza, e esse verbo é que tipo, gente? Se é verbo de ligação, a oração que vai... Isso, aparecer aqui é a predicativa. Predicativa. E a nossa suspeita mesmo se confirma. Objetiva indireta, predicativa. E a última... A verdade é que todos estavam extasiados e certos disso, de que não há prazeres no mundo. Certos disso. A oração tem preposição aqui, ó, pessoal. Se ela tem preposição, ou ela é objetiva indireta, ou ela é o que, pessoal? Completiva nominal. Basta você observar a quem que ela completa. Ela completa, na verdade, quem? Certos é nome ou é verbo, gente? É nome. Então essa oração vai ser completiva nominal. E não objetiva indireta, vai ser completiva nominal. Resposta, de fato, letra D de dado. Lembrando que essa oração aqui, ó, a segunda que aparece, só tem um negrito no que. E aí foi um vacilo ou do examinador, ou da banca, enfim, mas o que, ele não destacou a oração toda, tá?
Não destacou a oração toda, então a gente vai desprezar essa oração. Mas se ele acrescentasse nas opções, a gente teria mais uma oração aí que seria objetiva direta. Então a resposta é a letra D de dado. Tranquilo aí, pessoal? Belezinha? Objetiva direta, aliás, subjetiva, depois o que? Objetiva indireta, predicativa e, por fim, a oração subordinada substantiva, completiva nominal. Completa o nome. Ok? Vamos a mais uma questão. Deixa-me ver aqui uma que seja bem interessante, que vale a pena a gente fazer uma análise que se envolva mais um pouco de complexidade. Se alguém tiver alguma sugestão, quiser lembrar aí, pessoal. Algumas orações aqui, alguns exercícios misturam as orações substantivas com as orações adjetivas. Tá, vamos lá. 846, pessoal. 846 é uma boa pedida. 846 na página 119. Vamos lá. 846 na página 119. Você que está em casa, pode acompanhar aí na página 846. Vou apagar aqui. Questão 846 na página 119. Isso. Aí, achou. Mais um pouquinho. É, começa embaixo e passa lá pra cima. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Vamos lá. Questão 846, pessoal, na página 119. Página 119, 846. Pode-se dizer que a tarefa crítica é puramente formal. Pode-se dizer que a tarefa crítica é puramente formal. Primeiro verbo aí, pessoal. Pode-se ou pode-se dizer? Locução verbal aí, né? Pode-se dizer locução verbal. Ok? Pode dizer locução verbal. Acho que ficaria até melhor a gente analisar aqui em cima, escrever em cima, assim. Pode-se dizer, e o segundo verbo, qual que seria, turma? A tarefa é puramente formal. A tarefa crítica é puramente formal. Então, separando as orações, pode-se dizer e pode-se dizer isso. Que oração seria essa aqui, pessoal? Troquei a oração por isso, disso, nisso. Ela é uma oração subordinada substantiva. Pode-se dizer isso. Tá lá, oração subordinada substantiva. Agora, o que eu tenho que observar não é mais essa oração. Tem que me focar aqui na oração principal. Colocar minha atenção toda na oração principal, pessoal. Que tipo de verbo é esse que a gente tem aqui, pessoal? Pode-se dizer. Locução verbal. Primeiro verbo, verbo auxiliar. E quem pode dizer, gente, pode dizer algo. O verbo é transitivo direto. E aparecendo ali junto ao VTD a partícula C. O que vai acontecer nesse caso, pessoal? Quando eu tenho VTD e junto a ele partícula C, aquilo que seria o objeto direto, isso passa, na verdade, a se chamar sujeito paciente. Essa oração, então, é chamada de oração subordinada, o que mais? Substantiva, subjetiva. Desenvolvida ou reduzida, pessoal? Desenvolvida. Professor, por que é desenvolvida? Olha o quezão aqui, ó. Conjunção integrante, né? A gente até pensa como é que seria a oração reduzida. Pode-se dizer a tarefa crítica ser puramente formal. Na hora que você estiver escrevendo sua redação e você tiver um excesso de ques na sua oração, lá no seu texto, né, e gerando aquele fenômeno chamado de queísmo, que é quando o candidato tem, assim, a habilidade de escrever 6 ques em 3 linhas, então você vai lá e começa a reduzir as orações e tirar esses ques, porque senão a oração fica pesada, o estilo fica mais
Fica mais esquisito se você colocar muitos Qs. Então você pode reduzir. Pode-se dizer a tarefa crítica ser puramente formal. Tirando a partícula C, aí a oração volta a ser objetiva direta. Volta a ser objetiva direta. É só por causa da estrutura. Então, só lembrando, como é que seria essa forma aí? Se você tem VTD mais partícula C, aquela estrutura que seria o objeto direto, na verdade passa a se chamar sujeito o quê, pessoal? Paciente. Tá? Isso tem um nome, é chamado de voz passiva sintética. E esse C aqui também tem um nome especial, pessoal, que é a partícula passivadora, tá? É a estrutura de voz passiva. E olha o que a sua questão vai perguntar. No texto acima, classifique a oração destacada e a partícula C. Tá lá as possibilidades. A oração destacada a gente já viu que é subjetiva, não é isso? E a partícula C que aqui estava era o que, pessoal? Partícula passivadora. Então, letra... Isso, aqui embaixo. Aqui, ó. Ô, amiga, valeu. Você tá quebrando nosso galho aí. Não, tio, só. Tá aqui, tio. Oba, vamos lá. Foi. Epa. Beleza, tá lá, pessoal. Oração subjetiva, não é isso? Oração subordinada substantiva. E substantivo o que, pessoal? Subjetiva. E o C, partícula passivadora, letra D de dado. Tranquilo? A gente tem mais uma aqui, aproveitando a proximidade, a 847. Vamos dar uma olhadinha nessa 847, prova da PUC. E no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. As orações destacadas são respectivamente. No fim declarou-me isso. Declarou-me isso. Troquei pelo isso, fechou. Essa oração já é uma oração subordinada o quê, pessoal? Substantiva. E eu vou esquecê-la e vou agora me ater à oração principal. A oração principal tem verbo, tá lá o verbo, declarou. E o resto eu não sei mais para onde vai. Me ajuda aí, pessoal. Como é que faz agora? Sujeito. Quem é que declarou-me que eu tinha medo? Quem declarou-me? Alguém, né? No caso, em terceira pessoa, dá até para dizer que é ele ou ela, o sujeito elíptico, que ele declarou-me ou ela declarou-me. Beleza, o sujeito está lá. E quem declara, pessoal, declara algo e declara esse algo a alguém. O verbo tem dois complementos. Ele é transitivo o quê, pessoal? Direto e indireto. Que algo foi que alguém declarou? Que eu tinha medo. Então isso aqui é o objeto o quê, pessoal? Direto. E a quem que ele declarou? A mim. Então esse me, na verdade, é o objeto indireto. Declarou-me esse meu objeto indireto. Declarou a mim que tinha medo. Já é objetiva direta. A gente já pode excluir aqui a predicativa. Que mais? Subjetiva também já foi embora. E a primeira objetiva indireta. Ficamos aí com 50% de chance agora de acertar. E declarou-me que eu tinha medo. E medo de quê, pessoal? Medo disso, né? Eu tinha medo disso. Essa oração completa qual termo da anterior, pessoal? Medo é nome ou é verbo? Nome, né? E aí a oração tendo preposição, você não vacila. Já sabe que ela é oração subordinada substantiva. Eu tinha medo disso. Lá, posso trocar a oração todinha pelo isso, disso, nisso, então ela é uma oração substantiva. E como ela completa o nome medo, ela vai ser o que, turma? Completiva nominal. Oração subordinada substantiva, completiva nominal, letra C. Aproveitando que você está aí mesmo, como é que ficaria a forma reduzida, pessoal? Não custa nada, já que você está aí mesmo, como diz o ditado, o que é um pingo d'água para quem está molhado, né? Você vê que caiu uma chuva aí de questões, tá aí mesmo, então vamos lá. Como é que seria a forma reduzida, pessoal? No fim, declarou-me eu ter medo, declarou-me eu ter medo. E ter medo o que, pessoal? De você
Me esquecer, né? Com o verbo no infinitivo. No fim, declarou-me eu ter medo de você esquecer, ou de você me esquecer. O pronome pode ficar antes ou depois do verbo. Mas você pode reduzir as orações, tá certo? Não é nada difícil reduzir as orações. Inclusive, eu acredito que a gente vai ter uma aula só para falar sobre as orações reduzidas, que vai ser, na verdade, desnecessário, porque a gente já está falando agora, né? Então, a gente vai, na verdade, ter mais tempo para fazer exercícios, questões, simulados, enfim, aprofundar o nosso conteúdo. Tranquilo aí, pessoal? A 848 também está pertinho, a gente pode fazer essa aí. Vamos fazer a 848? Vamos lá? Vamos parar aqui. Valeu, amiga, nossa assistente aí por um dia. 848. Depois fala lá com cidade que... aí já pega aí uma... Aí, pessoal, questão 848. 4 alternativas a seguir contêm orações em destaque que desempenham a mesma função. Assinale a alternativa que contém a oração que não exerce a mesma função das demais. Todas elas têm a mesma função, menos uma, exceto uma. É conveniente que você estude mais. Como é que seria aqui a análise, pessoal? É conveniente... Isso. É conveniente... Isso. Trocou por isso, disso, nisso. Já é a oração subordinada o quê? Substantiva. E agora o que eu tenho que observar, turma? A principal. Despreze essa oração para lá. Preocupe-se com a oração principal. Vou conversar aqui com a oração principal. Boa noite, dona oração principal. A senhora tem verbo? Tenho, meu filho. Senão não era verbo, não era oração. Tudo bem, sim, senhora, desculpe, né? Tá bom. Sujeito, ela tem, turma? Quem é que é conveniente, então o que é conveniente? Achou o sujeito. Fez a perguntinha, o que é que você acha o sujeito? O que é conveniente? Que você estude mais. Oração subjetiva aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Estou indo muito rápido. Tranquilo? Desenvolvida ou reduzida, pessoal? Reduzida, de cabeça, como é que ficaria? Você estudar mais. É conveniente você estudar mais. Pontuação, posso sonhar aqui, pessoal? Aliás, não sonhei, isso é um pesadelo. Posso colocar vírgula aqui? É conveniente, aí eu respiro. Vírgula, que você estude mais. Pode isso? De nem pensar. Nada de vírgula aqui na oração substantiva, ainda mais se ela é subjetiva. Espera-se que você vá ao mercado. Espera-se... Isso, boa. Oração subordinada, o que, turma? Substantiva. Desenvolvida, conjunção integrante, tudo lindo. Olha para a oração principal. Olha quem aparece aqui, pessoal. Espera-se. Verbo transitivo, o que, pessoal? Direto. Conta o final da história pra gente, vai lá. Calma. Era uma vez um verbo transitivo direto que se encontrou com a partícula passivadora. O que eles fizeram, pessoal? Transformaram o objeto direto em sujeito paciente. Então, cuidado, hein? Se você pensa que era objetiva direta, tá? Tira isso aí da sua mente, hein? Isso aqui não é objeto direto, não. Isso aqui é sujeito paciente. É uma oração, o que, turma? Subjetiva. É estrutura linguística. VTD, partícula C. O que era objeto direto passa a ser sujeito paciente. Ok? Tudo subjetiva. Próxima. Querem que partas logo. Querem isso. Opa, oração subordinada substantiva. Agora eu esqueço essa oração para lá e me preocupo com a oração principal. Querem é verbo. Quem é que quer alguma coisa, gente? Alguém, né? Sujeito indeterminado. Posso afirmar que são eles ou é sujeito indeterminado aqui, pessoal? Terceira pessoa do plural, sem referente nenhum. Vou até apagar aqui para não confundir a gente, tá? Verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado, se não houver referência nenhuma. E quem quer, pessoal, quer algo. Verbo é VTD, então esse algo aqui é que partas logo. Objetivo o que, pessoal? Direta. Bom, se as duas primeiras já são subjetivas, a letra C é diferente das demais. Objetiva direta. Eu acredito que a letra D e a letra E também sejam subjetivas. Só para a gente fazer essa análise rapidinho, sem escrever muito. Bastava que você lhe telefonasse ontem. Bastava é verbo e bastava isso. Aí eu pego a oração principal e pergunto para ela o que, gente? Quem é que bastava ou o que é que bastava? Isso. Que você lhe telefonasse ontem. Oração subordinada substantiva, subjetiva.
E aqui você tem que ter todo o cuidado do mundo, porque presta bem atenção. Se o candidato estiver um pouquinho afobado, isso é normal acontecer no dia de prova, o cara vai pegar e vai falar assim: se bastava, bastava algo, verbo transitivo direto. Porque bastava algo. Que algo é esse? Que ele telefonasse. Ele vai perguntar, ele vai pensar que isso aqui é objeto direto. Só que a ordem da análise sintática não é assim não, ó. Verbo e objeto. Não, não. É verbo, depois o que, pessoal? Sujeito, e depois é que você vai procurar o objeto, o complemento, seja o que for. Mas a sequência é essa. Primeiro verbo, bastava. Segundo passo, pessoal, que é que bastava? E você vai achar o quê? Sujeito. E a gente achou como sujeito a oração lá na frente, ó. O que é que bastava? Que você lhe telefonasse ontem. Objetiva direta ou subjetiva, pessoal? Então, na verdade, esse verbo não é verbo transitivo direto. Bastava. O que é que bastava? Isso, sujeito. E se bastava, simplesmente bastava. Verbo o que, pessoal? Intransitivo, tá? Coloca o sujeito pra cá, pra ficar melhor. Como é que seria, gente? Que você lhe telefonasse ontem, bastava. Ponto, verbo intransitivo, tá? Ok? Se houver alguma dúvida, então, com esse verbo, seja tranquilo isso aí. Alguém tem dúvida na letra E, pessoal? Não? Letra E tranquilo? Belezinha? Hoje ainda nós vamos abordar as orações adjetivas. Dá tempo, as adjetivas só são duas. Não é complexo demais a gente analisar as adjetivas, não. E às vezes a gente confunde oração adjetiva com oração substantiva. A gente vai pegar esses 15 minutinhos finais aí e a gente vai dedicar então esse tempo para as orações adjetivas. Posso apagar, pessoal? Tranquilo? Oi? Não, é porque a gente tem um segundo tempo para corrigir o simulado. Segundo tempo. 8h30, então? Ah, foi mal, desculpa. Não, tranquilo. Então a gente pode antecipar o intervalo agora. Eu pensei que era só 9 horas de intervalo. Bora pro intervalo então, pessoal. 15 para as 9. A gente vai fazer uma pausinha aqui pro intervalo. Pensei que era 9 horas, no outro curso é. Valeu, obrigado a dica. Pessoal, então, intervalo, 15 minutinhos, é isso? E a gente volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho para corrigir o simulado. Simulado 12 e 13 que tá na linha aí.